Existe algum tipo de telefone mediúnico pelo qual podemos nos comunicar com um mundo que não se vê? Evidentemente existe. As ligações são atendidas. Mas quem está do outro lado da linha? É o tio João? Ou a tia Sueli? Ou será o serviço de atendimento mediúnico? Os que ligam ficariam chocados se soubessem quem é que atende o telefone. Será mesmo seguro ficar assim brincando com a morte? Está escrito com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, brincando com a morte. Diz a lenda que isto aconteceu nas ruas de Bagdá. Um mercador mandou seu servo ao mercado, mas ele voltou logo, tremendo e muito agitado. Ele disse ao seu mestre: lá no mercado eu fui empurrado por uma mulher na multidão. E quando me voltei para ela, eu vi que foi a morte que me empurrou. Ela olhou para mim e fez um gesto ameaçador. Mestre, por favor, me empreste seu cavalo. Eu quero fugir rápido para evitá-la. Cavalgarei até Samara e lá me esconderei. A morte não me encontrará. O mercador lhe emprestou o cavalo e o servo saiu galopando numa nuvem de poeira. Um pouco mais tarde, o próprio mercador foi até o mercado e viu a morte no meio da multidão. Ele disse a ela: por que você assustou meu servo esta manhã? Por que você fez um gesto ameaçador? Ora, aquilo não foi um gesto ameaçador, disse a morte. Foi apenas um gesto de surpresa. Eu fiquei atônita ao vê-lo neste lugar, pois tenho um encontro com ele esta noite em Samara. Apenas uma lenda, saída das ruas de Bagdá, mas pinta uma figura gráfica do fatalismo que está atingindo incontáveis mentes hoje. Pois milhares de indivíduos frustrados decidiram que este mundo cansado, com todos os seus habitantes, tem um encontro com o anjo da morte, com asas enormes e energia atômica para nos levar para a destruição. Assim, tentamos esquecer. Passamos longas horas em busca do prazer e do lucro. Nos apaixonamos pela terra das brincadeiras. Protestamos pelo que está acontecendo, é claro. Nos rebelamos contra o futuro que aparentemente não podemos controlar. Mas cedo ou tarde, mesmo em um mercado apinhado de gente, o homem é empurrado pelo anjo da morte, rudemente lembrado da sua presença. E o que mais ele pode fazer? Iniciar uma fuga louca para Samara, na esperança de encontrar ali um lugar para se esconder? Alguma barreira atrás da qual a morte se esqueça de procurar? Meu amigo, a morte está a caminho. Devido ao que Jesus fez no Calvário, a morte um dia será destruída. Mas enquanto isso, a morte continua solta. E este planeta é o cemitério do universo. Um lugar onde todo mundo morre. Uma criancinha da Irlanda do Norte viu seu pai morrer baleado na frente de sua casa. Noite após aquela terrível tragédia, o pequeno David gritava quando revivia aqueles momentos horríveis em seus sonhos. Noite após noite, ele se ajoelhava junto à sua cama e dizia: por favor, Deus, o papai não pode voltar do céu somente por um minuto para que eu possa vê-lo. Não ficarei com ele. Eu o deixarei voltar. Por que Deus não atendeu à oração daquele garotinho? Há alguma razão? Deus não se importa? Sim, é claro que ele se importa. E sim, eu creio que há uma razão. Creio também que o inimigo de todos nós, que gosta mais do que tudo de enganar e destruir, aproveitaria com prazer as lágrimas do pequeno David e fingiria responder à oração. Centenas de vezes demonstrando compaixão falsa, o anjo caído aparentemente traz de volta um ente querido, apenas por um minuto, para que ele possa ser visto e até tocado. Mas e se for tudo uma farsa cruel? E se aquele nosso inimigo impiedoso estiver apenas se aproveitando da nossa solidão, de nossas lágrimas, usando nossa tristeza para nos enganar? Devemos crer que o Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso, é algo salvador. Mas se acreditamos numa fraude, essa crença será inimiga.
Lembro-me de uma experiência que aconteceu na Escócia. Eu estava na Inglaterra na ocasião, e isto ocorreu na Escócia. Durante a guerra, Cindy foi informada que o seu marido desapareceu em combate. Muitos meses se passaram e pareceu que ele havia realmente morrido. Amigos sugeriram que ela tentasse contactá-lo pelo espiritismo. E ela achou que talvez encontrasse conforto lá. Repetidas vezes ela fez contato com o espírito que ela acreditava ser o do seu marido. A voz, ela tinha certeza, era do seu amado. A aparência era também a do seu marido. Repetidas vezes eles conversaram sobre muitas coisas. Aí um dia, meses depois, seu marido, sem qualquer aviso, entrou pela porta da frente, vivo e com saúde. Ele não havia morrido e nem se ferira. Não é de se admirar que aquela mulher tenha se revoltado com todas as religiões. Que farsa impiedosa! Amigo, existem golpes, fraudes e enganos no mundo mediúnico. Mas não se engane. Existe mais perigo do que se acredita em meio a esses golpes, fraudes e enganos. Jesus nos alertou com relação a esta época. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ninguém corre maior perigo do que aqueles que pensam que o espiritismo é apenas mágicas, truques e fraudes, apenas esperando ser desmascarado por alguém perspicaz como eles. Porque algum dia alguma coisa acontecerá com eles. Alguma coisa que não poderá ser explicada, e o farsante cairá direto na armadilha. Desde que ela surgiu friamente neste planeta, a morte tem sido um mistério. Todo mundo morre. Portanto, é natural que queiramos saber o que acontece do outro lado dessa experiência final. Mas em nossa era, o popular interesse pela morte está se aproximando da obsessão. Agora existem cursos sobre a morte e o morrer, manuais sobre como morrer. Numa faculdade, acreditem ou não, ao ser discutida esta matéria, a morte e o morrer, foi trazido um caixão para a sala de aula e os alunos, um a um, deitaram-se dentro dele. Morrer, cada vez mais é tratado como uma aventura, um romance. Mas eu estou preocupado com todo esse apego em relação à morte. E se isso tornar-se não apenas uma obsessão, mas um envolvimento? Um apego ao anjo caído que é o altar da morte? Esta geração, como as anteriores, continua a fazer brincadeiras perigosas com a morte. Mas em nossa era, algo novo foi adicionado. Pois agora somos bombardeados com histórias daqueles que dizem ter experimentado pessoalmente a morte e voltaram para nos contar tudo a respeito. Vocês já ouviram os relatos, todos estranhamente familiares, deixando os seus corpos, túneis longos e escuros, em seguida ladeiras com grama, e eles voando. E eles não querem mais voltar para os seus corpos. E mais importante que tudo, essas pessoas não têm mais medo da morte e não creem mais na Bíblia. Elas pensam que encontraram uma melhor fonte de informação. Essas pessoas morreram realmente ou elas quase morreram? Evidentemente não estavam irreversivelmente mortas, pois todas elas foram ressuscitadas. Sem dúvida, essa experiência foi apenas um mau funcionamento de uma mente quase morta. Mas existem experiências extracorpóreas similares na literatura também. Mas se essas histórias representam apenas uma falsa revelação de uma mente perto da morte, como é que centenas de mentes estão apresentando revelações semelhantes? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa estranha. Será possível que alguma força externa, alguma entidade inteligente altamente motivada teria assumido o controle daquelas mentes fracas e que funcionam mal? Se for isso, quem seria o suspeito? Quem estaria tão motivado? Alguns dizem que essas experiências provam que existe vida após a morte, mas será que as pessoas envolvidas morrem de fato? E alguns dizem que os relatos provam que a Bíblia é verdadeira. Mas como podem servir de apoio à Bíblia se estão em desacordo total com ela? De que modo estão em desacordo? No que eles dizem sobre o que acontece na morte. É aí que estão em desacordo. Ouça esta passagem clara, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
Mas o versículo seguinte também é interessante, pois diz aqui no versículo 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E uma afirmação igualmente forte encontra-se nos Salmos 146, 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Ouçam, sai-lhes o espírito e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Sim, de acordo com a palavra de Deus, o morto nada sabe. Seus pensamentos perecem. Certamente não podemos nos comunicar com aqueles que nada sabem e não podem pensar. A Bíblia mantém os mortos dormindo tranquilamente em seus túmulos até a ressurreição, quando Jesus os chamar à vida. Por que precisaríamos de uma ressurreição se isto não fosse verdade? Eles nada sabem do que está acontecendo com seus entes queridos que continuam vivos. De acordo com a Bíblia, nós não vamos à nossa recompensa após a morte, um de cada vez. Nosso Senhor planejou para que possamos ir todos juntos quando Ele retornar. A ressurreição é a esperança do cristão. Ouça as palavras do apóstolo Paulo quando ele descreve em 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Isto é maravilhoso. Ouçam. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E observe, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, que dia de reunião! Amigos que se amavam há muito separados pela morte, agora juntos de novo para não se separarem. Criancinhas carregadas dos túmulos por anjos e colocadas nos braços de suas mães. Oh, que dia! Você queria que fosse de outro modo? Você se contentaria com uma ladeira com gramado? Você notou que, segundo os recentes relatos, todo mundo vai para a mesma recompensa, para a mesma ladeira com grama? Não importa como tenha vivido. É deste modo que é ensinado em todo o Espiritismo. Será que todas as pessoas irão para o mesmo lugar? Não haverá julgamento? Nenhum julgamento para determinar qual será a recompensa do homem? E você percebeu que ninguém jamais viu Deus ou Jesus naquelas ladeiras gramadas? Mas existe um ser de luz lá. Nos relatos dizem haver um ser de luz que ri de seus pecados. Jesus alguma vez riu do pecado, se foram os nossos pecados que esmagaram a vida dele? Você pode calcular quem pode ser esse ser de luz? Ouça isto, 2 aos Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você vê de quem é essa filosofia que corre velozmente através disso tudo? Você percebe a operação em engano? Você nota que isso tudo está ligado às palavras da serpente no jardim do Éden, certamente não morrereis? Foi o que o anjo caído disse então, e ele ainda diz isso de milhares de modos. Só que agora ele chama isso de ciência. Milhares que nunca participaram de uma sessão espírita têm caído na rede.